Continuando aqui no texto da resolução do TSE 23456, vamos falar da totalização das eleições. Totalização já é um processo posterior da apuração. Artigo 122. A oficialização do sistema de gerenciamento das zonas eleitorais será realizada pelos técnicos designados pela Justiça Eleitoral após as 12 horas do dia anterior à eleição, por meio de senha própria, fornecida em envelope lacrado, que será aberto somente nessa oportunidade. Aí vem os representantes do MP, da OAB sempre, fiscais e delegados das coligações e partidos são convocados para participar dessa cerimônia. E há um edital publicado no Diário da Justiça Eletrônica, na capital, é sempre assim, é Diário da Justiça Eletrônica. Quando é no interior, é no átrio do cartório, quer dizer, é dentro do cartório eleitoral. E após a oficialização do sistema de gerenciamento, à vista dos presentes, será emitido o relatório do espelho da oficialização, que mostrará a situação dos candidatos na urna e deverá compor esse relatório do espelho a ata da junta. No momento da oficialização do sistema de gerenciamento, a zona totalizadora procederá à atualização das situações e dos dados alterados após o fechamento do sistema. Aqui fala zona totalizadora porque nós estamos na eleição municipal. Se fosse eleição estadual, seria o TRE que faria essa totalização. Após o fechamento do sistema de candidaturas, e emitirá o relatório zerésima, com a finalidade de comprovar a inexistência de voto computado no sistema. As zonas eleitorais que não são totalizadoras somente realizarão os procedimentos de oficialização do sistema, de gerenciamento e de emissão das zerésimas, após serem realizados os procedimentos descritos nos artigos 123 e 122 pelas zonas eleitorais. Então nós temos esses dados técnicos, né? Espelho de oficialização, sistema de gerenciamento, né? E aqui a zona eleitoral tem umas que são escolhidas, algumas como totalizadoras, porque essa resolução que nós estamos trabalhando foi a última resolução, como eu expliquei, expedida para as eleições municipais de 2016. Em 2018, como as eleições vão ser estaduais e federais, aí nós vamos ter o TRE fazendo essa totalização e o TSE fazendo a totalização para presidente. Bem, artigo 125. Os relatórios devem ser assinados pelas autoridades e tudo isso compõe a ata da junta. A oficialização do sistema do transporte dos arquivos da urna também. E se no decorrer dos trabalhos houver uma necessidade de reinicialização, isso aqui é um problema, reiniciar o sistema de gerenciamento, deverá ser utilizada uma senha própria, comunicando isso aos partidos, às coligações e ao MP. Certo? Muito bem. Vamos agora falar do procedimento na junta eleitoral, aqui no artigo 128. As juntas procederão da seguinte forma: receberão as mídias com os arquivos das urnas e vão providenciar imediatamente a transmissão. Quer dizer, chegou um flashcard, né, um pendrive, perdão, já se procede à transmissão da junta para o TRE. Receberão os documentos da votação, examinando a idoneidade e regularidade, que a junta, a gente está na zona eleitoral, certo? Então, chegou lá uma urna de uma sessão, né? A urna, você tem que imaginar que ela vem com um pendrive, com os votos, dentro de um envelope com material. Esse pendrive é encaixado num computador na zona eleitoral e aqui há um ato de transmissão ao TRE. Só que isso está acontecendo em centenas e milhares de zonas eleitorais, essas transmissões, né? E aí eles vão receber os documentos, destinarão as vias dos boletins recebidas, quer dizer, a zona eleitoral recebe essa documentação, checa se a documentação está toda ali, né? E providenciarão aqui o encaminhamento ao TRE. Os tribunais regionais poderão instalar pontos de transmissão distintos do local de funcionamento da junta eleitoral, de acordo com as necessidades específicas, divulgando isso na página, né, da internet. Muito bem. Esses pontos de transmissão será utilizado o sistema de transmissão denominado JE Connect, certo?
Os técnicos responsáveis pela operação do sistema de transmissão JE Connect serão responsáveis pela guarda e uso das mídias, software e identificação pessoal dessa solução de transmissão. Que é uma parte muito técnica, que eu peço a vocês apenas que me acompanhem numa leitura aqui. Não há muito o que comentar especificamente, porque a lei é autoexplicativa. Mas é importante essa leitura conjunta com o professor, para você ir gravando mais aqui essas questões e eu vou comentando pontualmente. Artigo 129. A autenticidade e a integridade dos arquivos constantes da mídia serão verificados pelos sistemas eleitorais. Detectada qualquer irregularidade na documentação referente à sessão cuja mídia já tenha sido processada, o presidente da Junta poderá excluir da totalização os dados. A transmissão e a recuperação de dados de votação, bem como a reimpressão de boletins de urna, poderão ser efetuadas também. Havendo necessidade de recuperação de dados da urna, serão adotados procedimentos na ordem que se fizer adequada para a solução do problema. Às vezes a urna está com dificuldade de se extrair dela os votos que estão ali contidos, né? E aí isso é um problema também. Aí tem que se gerar geração de nova mídia, a partir da urna utilizada na sessão, e aí há um sistema específico para isso, sistema de recuperador de dados. Ele vai extrair de dentro da urna aqueles dados que não estão conseguindo ser retirados, certo? Por esse pendrive, né? Não estão conseguindo ser levados para esse pendrive externo, né? Geração de nova mídia, a partir de cartões de memória da urna utilizada na sessão, por meio de sistema de recuperação de dados, digitação dos dados constantes no boletim de urna no sistema de apuração. Os cartões de memória retirados das urnas de votação, que são esses pendrives, cartões de memória, são também utilizados para recuperação de dados em urna de contingência. Urna de contingência é aquela urna que é substituída por outra. E deverão ser recolocados nas urnas das sessões. Os boletins de urna, impressos em 2 vias obrigatórias e em até 15 opcionais, e o boletim de justificativa serão assinados pelo presidente e demais integrantes da junta eleitoral, e, se presentes, pelos fiscais dos partidos, coligações e pelo representante do Ministério Público. As urnas de votação cujos lacres forem removidos para recuperação de dados deverão ser novamente lacradas, quer dizer, a urna de votação cujos lacres foram removidos para recuperação de dados, lacra-se novamente. E aí é facultado aos fiscais de partidos e coligações e ao Ministério Público, no caso aqui da eleição municipal, o promotor eleitoral, o acompanhamento e execução desses procedimentos. Artigo 133. Verificada a impossibilidade total da leitura gerada pelo sistema de apuração, o presidente da Junta determinará para a solução do problema a realização ainda de outros procedimentos, geração de nova mídia, a partir da urna na qual a sessão foi apurada, a digitação em nova urna dos dados do boletim de urna. Olha que interessante, quer dizer, você aí coloca uma nova urna e digita aquele boletim de urna, porque você não está conseguindo extrair daquela urna, vê se vocês estão entendendo, os dados para esse cartão de memória, para esse pendrive, para poder incluir num outro computador para transmitir para o TRE. A questão aqui é complicada, então o que você tem que fazer? Pegar o papel do boletim de urna que foi impresso e digitar ele novamente numa outra urna que está limpa, que vai poder ser extraído. Essa é a solução, né? Artigo 136. A decisão da Junta que determinar a não instalação, a não apuração, a anulação e apuração em separado da sessão deverá ser fundamentada e registrada em opção própria do sistema de gerenciamento. Isso acontece? Acontece. Essas ocorrências acontecem? Acontecem. Quem decide isso? A Junta Eleitoral, claro, ela está subsidiada aqui por técnicos de informática, o juiz eleitoral, nesses momentos, contará com apoio técnico, e isso tudo, ao final, será resolvido, mas demora, né? Concluídos os trabalhos de apuração das sessões e a transmissão dos dados da Junta, esta providenciará, em 24 horas, a transmissão dos arquivos log das urnas e da imagem do boletim de urna. Excepcionalmente, diz o artigo 138, o juiz eleitoral poderá autorizar a retirada dos lacres de urna, a fim de possibilitar a recuperação dos arquivos das urnas. Ora, é sempre importante priorizar a recuperação dos dados ali dentro,
para que você possa aproveitar o voto do eleitor. No direito eleitoral existe um princípio muito importante, é o princípio do aproveitamento do voto. Então, aqui todo esforço deve ser desenvolvido para que se possa aproveitar o voto. Os fiscais dos partidos e coligações também deverão ser convocados por edital com um dia de antecedência para que acompanhem os procedimentos previstos no caput. E concluído todo esse procedimento, a urna será novamente lacrada, mantendo os cartões de memórias originais e seus respectivos compartimentos. Todos os procedimentos serão registrados em ata. A ata constará detalhadamente tudo isso, perfeito? Continuaremos com o estudo aqui dessa parte no próximo vídeo.